Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, em que a gente vai poder trazer um estudo, uma proposta aí da gente se aproximar do Evangelho da doutrina espírita através da temática A Casa Mental. Meus amigos, é uma honra e uma alegria aqui estar com vocês. O José Roberto nos fez esse convite para que a gente pudesse estar aqui hoje refletindo, conversando sobre uma temática muito especial, que é a temática da casa mental. Aquilo que nós devemos cuidar. Porque às vezes a gente cuida tão bem da nossa casa material. Nessa época de pandemia, a gente aprendeu a cuidar da nossa casa física de uma maneira mais cuidadosa, mais zelosa. Mas nós precisamos aprender a cuidar também da nossa casa mental. Porque é exemplo daquilo que acontece com a nossa casa física. Quando nós não cuidamos da nossa casa mental, ela também começa a ficar sobrecarregada de resíduos tóxicos, ela começa a ficar desconfortável, e como nós podemos até sair da nossa casa física, mas a gente não sai da nossa casa mental, e ela precisa ter relevância, preponderância nas nossas ações, na nossa atenção. Eu queria começar falando sobre algo que a doutrina espírita nos traz de uma maneira muito positiva, que é o fato de todos sermos criados simples e ignorantes e estarmos caminhando na direção da perfeição. Quando nós falamos de perfeição e do estado inicial, a doutrina espírita nos informa que todos nós fomos criados do mesmo ponto, da mesma forma, simples e ignorantes, não no sentido de agressivos, de toscos, de rudes, mas no sentido de ignorar, de não conhecer as coisas. E na medida em que nós vamos progredindo, na medida em que nós vamos vivendo, as experiências vão agregando conceitos, ideias, habilidades, posturas em cada um de nós. E o ser humano representa um momento já bem desenvolvido desse processo de desenvolvimento do espírito imortal. Porque a doutrina espírita nos mostra que nós começamos a evoluir desde lá do reino mineral. Passamos do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, até chegarmos ao reino do ser humano, que é o que em que presentemente nos encontramos. Em cada um desses reinos, nós vamos aprendendo alguma coisa. Nós vamos desenvolvendo habilidades. Nós caminhamos do simples para o mais complexo, mais elaborado. Se a gente olhar uma ameba, os organismos unicelulares, que são simples, atendem às necessidades básicas de procriação, de alimentação, de descanso. Esses seres têm vidas que se concretizam em torno de elementos muito simples. O que não é verdade para o ser humano. O ser humano ele tem uma característica de, para que ele seja feliz, para que ele seja pleno, muitas outras coisas são necessárias. O raciocínio lógico, as emoções, são todos departamentos que foram sendo construídos, edificados ao longo da nossa trajetória evolutiva de milhares e milhares e milhares de anos. Quando nós olhamos essa proposta da doutrina espírita, o outro aspecto, o outro extremo, que é o da perfeição, também merece uma reflexão. Porque quando nós falamos de perfeição, nós não nos referimos à perfeição da divindade. Não é a perfeição absoluta, porque essa só a possui o Criador. Nós, enquanto criaturas, temos a perfeição relativa. O que significa uma perfeição relativa? Significa que cada indivíduo, cada criatura no universo tem o seu papel, tem o seu lugar, tem as suas características, tem as suas habilidades, tem os seus potenciais que o tornam uma criatura única. Quando nós falamos de perfeição, então, não significa um conceito vago de ser perfeição em todas as coisas, mas de nos tornarmos aquilo para o qual fomos concebidos. O ser humano, cada criatura, foi criada com um propósito, com uma ideia. Na questão número 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: por que
que é necessária a encarnação dos espíritos. Não é nem a reencarnação, mas por que é necessário o espírito tomar contato com a matéria? E os espíritos esclarecem o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los progredir. E acrescentam: é através da vivência de todas as vicissitudes da experiência material é que o espírito ele vai se fortalecendo, vai se desenvolvendo e se torna apto a cumprir a parte que lhe cabe na criação. Então, quando nós falamos de perfeição, podemos ter perfeições diferentes. É como, por exemplo, usando uma simples analogia, se tomarmos, por exemplo, um copo e uma faca. O copo perfeito é aquele que armazena o líquido na medida certa, na temperatura certa, cumprindo o seu propósito. Uma faca perfeita é aquela que pode fatiar os legumes, que pode cortar os elementos de uma maneira adequada. Uma faca perfeita não atende à função do copo. E um copo perfeito também não atende à função da faca. Cada um tem o seu papel, tem a sua função. Isso é importante para que nós comecemos a pensar, a raciocinar sobre o nosso processo de desenvolvimento a partir de uma concepção que nos aproxima daquilo que nós somos. Porque, na atualidade, um dos grandes problemas em relação à saúde mental, à nossa casa mental, é que a gente se molda pelos padrões externos. No mundo de redes sociais, no mundo em que a gente tem acesso muito facilmente àquilo que a pessoa quer mostrar da vida dela, às vezes nós somos levados, somos carregados aos padrões externos, aquelas posturas, aos comportamentos, às atitudes que caracterizam, entre aspas, o comum da criatura. O problema é que existem dois equívocos em relação a essa abordagem. Porque quando nós começamos a moldar a nossa vida, a estabelecer os nossos valores, a nos autoavaliar através de parâmetros externos, nós começamos a perder contato com aquilo que nós somos. E aí surgem as frustrações. Porque a outra pessoa tem algo que nós não possuímos. Fulano age de uma maneira que nós gostaríamos de agir, mas que ainda não somos capazes. Outro detém determinados dotes que não nos pertencem, que a gente não possui. E a gente começa a estabelecer padrões externos para a nossa realidade. E aí a gente começa a fazer com que a nossa casa mental passe a ser avaliada por aqueles padrões que são da sociedade e não aqueles que nós temos. A verdade é que a única pessoa com quem nós devemos nos comparar é aquela pessoa que fomos ontem. Como fomos no dia de ontem. Se hoje conseguimos ser um pouco melhor do que fomos ontem, já estamos na direção, no caminho correto. O outro problema que traz muita dificuldade quando nós olhamos essa realidade das redes sociais é que muito do que as pessoas colocam representa somente a boa parte. Todo mundo que aparece no Instagram, no Facebook, está ali penteado, bonitinho, organizado, e a gente sabe que a vida da gente não é assim. Nós temos os nossos momentos de cabelo despenteado, nós temos os nossos problemas, às vezes, que fazem com que a gente acorde estando um pouco mais tristes do que de costume. A gente não tem acesso à realidade total do outro. Mas quando nós começamos a trazer a vida do outro para dentro do nosso contexto, nós começamos a poluir a nossa casa mental. E isso é muito sério até mesmo para a juventude, porque as redes sociais dos adolescentes muitas vezes estão repletas das carinhas felizes e sorridentes, ocultando os travesseiros cheios de lágrimas, de decepções, de frustrações, de ansiedades, de dores e de sofrimento. Quando nós deixamos que a nossa casa mental comece a ser pautada, medida, avaliada por esses elementos externos, nós deixamos de estar no caminho que conduz à nossa perfeição e começamos a enveredar por estradas muito tortuosas. Quando nós estamos diante dessa concepção da evolução, nós reconhecemos que existem conquistas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa evolução e que são importantes, fazem parte daquilo que nós somos hoje, e existem outras
que são o resultado dos nossos equívocos, o resultado das nossas escolhas inconsequentes, e que comparecem na nossa atualidade à conta de expiação, à conta de sofrimento, à conta de reparações que são necessárias. Muitas vezes, nós acreditamos que tudo que somos hoje é simplesmente um reflexo daquilo que nós trazemos numa única encarnação, e a doutrina espírita amplia a nossa visão para nos dizer que nós somos o resultado de milhares e milhares de anos de experiências evolutivas. Até mesmo do ponto de vista fisiológico. A gente aprendeu lá no reino mineral como lidar com as enzimas, com as substâncias, isso é muito útil. Porque quando a gente come uma maçã, por exemplo, ninguém fica pensando que tipo de enzima eu tenho que utilizar para digerir esse ácido, essa quantidade de glicose, de açúcar. Ninguém pensa nisso, porque a gente já aprendeu isso. É só na linguagem popular que a gente utiliza aquela expressão: fulano parece que esquece até a cabeça. A gente não esquece a cabeça porque a gente aprendeu a lidar com a estrutura física. Mas existem outros campos em que a gente vai desenvolvendo, e alguns deles nós ainda estamos no passo inicial. Sobretudo quando tratamos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos raciocínios. Ao chegarmos no estágio de humanidade, a nossa casa mental, ela passa a ter 3 pavimentos distintos. Nós temos ali o primeiro pavimento, o subsolo, que é a nossa herança evolutiva. Aquilo que nós aprendemos ao longo de multisseculares experiências no campo da vida. Trazemos ali as experiências do corpo físico, trazemos as nossas experiências atávicas, trazemos ali esses elementos que a gente aprendeu a desenvolver, a manipular ao longo da nossa trajetória evolutiva. Nós temos também o pavimento térreo, que caracteriza o nosso presente, que caracteriza aquilo que nós somos hoje, as nossas conquistas, que caracteriza as nossas vitórias, que caracteriza o que nós somos capazes de fazer na atualidade. Esse é o nosso presente. Mas nós também temos um pavimento superior. Nós temos um pavimento dos nossos ideais, do nosso destino, daquilo que nós almejamos, das ideias superiores. Quando nós começamos a compreender a nossa vida, a nossa casa mental, através desses 3 elementos, a gente começa a perceber que muitas pessoas na atualidade, infelizmente, ainda vivem no pavimento subterrâneo. Vivem nos instintos, vivem nas paixões, e não se dignam a buscar elementos superiores, elementos de crescimento, de desenvolvimento, muito embora estejamos num âmbito, no momento atual, extraordinário, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. A situação da pandemia trouxe muitos elementos desafiadores para cada um de nós. Muitas perdas lamentáveis. Vidas humanas não são números. A gente não pode restringir a experiência humana meramente aí à concepção de números. Uma pessoa que desencarna, alguém que parte, é uma perda muito grande, sobretudo para aqueles que amam e ficam. A doutrina espírita nos mostra que nós não perdemos aquela relação, nós não perdemos o contato, mas a saudade é algo que dói. E a gente precisa reconhecer isso. Mas ao lado de muitas dores, de muitos problemas, a situação de pandemia nos trouxe muitas oportunidades de crescimento, de aprendizado, de progresso. Na atualidade, nós temos uma quantidade enorme de conteúdo que antes não era colocado na internet e que nós podemos ter acesso de uma maneira muito mais fácil. Todas as casas espíritas, eu faço palestras por vários locais do Brasil, e eu me recordo que antes da pandemia, a gente estimulava os presidentes das casas espíritas, olha, coloca a palestra no YouTube, monta um canal para casa. Às vezes, uma pessoa não pode comparecer no dia, ou alguém que assistiu a palestra quer retomar um raciocínio, uma ideia que foi importante para ela, começa a divulgar. E quase sempre haviam muitas objeções, falando das dificuldades, dos problemas, dos preparativos, porque a gente acreditava que precisava de ter uma iluminação especial, um equipamento especial, precisava ter tudo direitinho, porque eu acho que as pessoas da minha idade pensam que a internet era mais ou menos como televisão. E a gente precisava ali ter todos os apetrechos, todos os recursos que a televisão dispunha para poder fazer o que achava-se que era um programa de televisão. A gente esquecia que internet não é isso. Veio a pandemia
E todas as casas espíritas aprenderam a se posicionar nas redes sociais. E isso é muito bom, porque nós nunca tivemos tantas coisas positivas para nos auxiliar na saúde da nossa casa mental como nós temos agora. Se nós quisermos, nós temos aí programações que passam o dia inteiro. Programações de orientações úteis, coisas que a gente pode aprender, elementos que a gente pode desenvolver e que só é possível em função da internet que nós aprendemos a utilizar. E Deus é tão misericordioso que sempre manda o recurso antes. A internet veio antes da pandemia. Imaginemos se essa pandemia tivesse ocorrido há 20 anos atrás, há 22 anos atrás, 25 anos atrás, em que a única coisa que o nosso celular fazia, que aliás era um celular que era um tijolo, tinha uma bateria que era muito pesada, era muito difícil da gente comprar, o preço era absurdo, e ele só fazia 30 minutos de ligação, mandava 20 SMS e só tinha o jogo da cobrinha. Hoje, com o aparelhinho que a gente carrega no bolso, nós podemos ter acesso a qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, instantaneamente. Deus manda sempre o recurso antes que a gente possa passar pelo problema, para que o recurso nos auxilie a vencer as dificuldades, os obstáculos do caminho. Esse é um aspecto muito importante para a nossa saúde mental, que é o entendimento da misericórdia divina, que atua em todos os momentos da nossa vida. Quando nós estamos diante dessa realidade que é a divindade, às vezes a gente se coloca numa posição de distanciamento, como se Deus fosse alguém muito longe. Mas Deus é uma força, uma energia, uma inteligência, a causa primária de todas as coisas, mas não é algo inerte. É algo que está presente nas nossas vidas. É algo que interage conosco. É algo que cuida de cada um de nós. Quando nós pensamos na nossa evolução do conceito de Deus, a nossa casa mental foi, ao longo de milênios, adquirindo diferentes concepções acerca da divindade. E o primeiro pilar para que nós possamos, de fato, ter uma casa mental saudável é refletir sobre qual concepção que nós temos da divindade. Antes da primeira revelação, a concepção da divindade era uma concepção múltipla. Haviam muitos deuses. Deuses para a colheita, deuses para a guerra, deuses do amor, deuses do lar, deuses que representavam tudo aquilo que a gente não era capaz de compreender em profundidade. Quando surgiu, mais ou menos 3.200 anos atrás, uma ideia diferente. Há um único Deus. Um Deus que é criador. Um Deus que interfere nas nossas vidas. E um Deus com a qual eu posso me relacionar. Essa concepção da primeira revelação. Nós tivemos aí uma proposta que mudou drasticamente a maneira que as pessoas concebiam o Criador e como lidavam com a sua casa mental acerca desse aspecto específico e que poderia conferir um entendimento mais profundo das experiências da vida. Porque não nos equivoquemos. Muitas pessoas hoje em dia ainda carregam na sua casa mental as concepções dos muitos deuses. Embora não profiram isso com a boca, são pessoas que veneram o Deus do dinheiro, veneram o Deus da beleza, veneram o Deus do poder, veneram o Deus da fama, esquecendo que todos esses elementos são transitórios e passageiros. O processo de evolução para o nosso equilíbrio mental passa necessariamente para o entendimento do que é Deus na nossa vida. Lá na primeira revelação, nós começamos a entender que há um Deus, que esse Deus interfere. Mas ainda no estágio inicial, muitas vezes a gente olhava para essa divindade e quando a gente compulsa as páginas da primeira revelação, a gente percebe ali um Deus que se afigura como um Deus rígido, um Deus punitivo, um Deus cruel, porque é esse o olhar da criança para os seus pais. Quando a criança contempla o adulto, nem sempre ela é capaz de divisar, de entender qual é o motivo de determinada atitude, por que aquela pessoa faz daquela forma, por que aquela pessoa toma aquele comportamento, por que não permite que ela faça determinadas coisas. Eu tenho a honra de ter aqui em casa, eu tenho 2 filhas
que estão entrando na faculdade, tem um bebê de 3 anos. E o Arthur, o mais novinho, às vezes ele entra dentro da cozinha, abre uma gaveta, pega um objeto que para ele parece muito interessante, mas que aos nossos olhos pode causar muito perigo para ele. E a gente vai lá com cuidado, com amor, com atenção e tira aquilo para que ele não se machuque. Mas ele não entende isso. Ele olha como simplesmente a gente estivesse privando de buscar aquele elemento que ele gostaria, aquele brinquedo, aquela atividade, aquela diversão que ele estava tendo. É esse o olhar que muitas vezes evolui, ressalta da primeira revelação. A criança olhando para Deus e não compreendendo muitas coisas. Mas chega o tempo em que a segunda revelação vem ao nosso encontro. E Jesus faz uma mudança, porque Jesus chama Deus de Pai. E Pai é um Pai que ama, é um Pai que cuida, é um Pai que corrige, é um Pai que orienta. A concepção que Jesus nos traz da divindade, ela avança em relação àquela concepção anterior. Porque ela nos coloca na posição de estabelecer uma relação muito profunda e muito íntima com o Criador, que é nosso Pai. 18 séculos depois, Allan Kardec tem a oportunidade de nos trazer um outro avanço na concepção de Deus. E a concepção de Deus ela é tão importante que ela demarca a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Ali, Allan Kardec, no primeiro item, indaga: o que é Deus? E os espíritos dão uma resposta extraordinária. É uma resposta bonita, uma resposta elegante, fácil de decorar, boa de utilizar nas palestras, mas é muito difícil de ser internalizada. Porque os espíritos esclarecem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ora, se Deus é a inteligência suprema, o poder supremo do universo, causa primeira de todas as coisas, muitos lixos, muitos dramas, muitas concepções equivocadas que nós trazemos dentro da nossa casa mental, nós precisamos reavaliar. Porque às vezes existem motivos de muita dor e sofrimento porque a gente olha para uma determinada situação, para uma determinada circunstância, e a gente pensa assim, mas Deus não podia deixar isso acontecer. E a gente começa a se angustiar, a se revoltar. Às vezes a gente até muda de religião. Tem pessoas que mudam de religião porque acham que o Deus da outra é mais forte do que o Deus da anterior, esquecendo a lição lá do Antigo Testamento, que diz que Deus é único. Quando nós começamos a entender que Deus é onipotente, a nossa casa mental não comporta mais esse tipo de questionamento. Né? Deus não podia deixar isso acontecer. Gente, se acontece é porque Deus permite. Porque se Deus disser não, é um baita não. Não existem poderes humanos capazes de se sobrepor à vontade do Criador. Ninguém na Terra é capaz de colocar o seu poder ou a sua vontade acima do Criador. Quando Deus diz não, é um baita não. E a gente olha para aquela situação e fala assim, mas se Deus podia fazer, podia evitar que acontecesse, e acontece desse jeito, é porque Deus não está vendo. O que também não é possível, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente. Nada escapa ao olhar do Criador. E a gente pensa assim, não, mas se ele não podia deixar acontecer, ou podia e deixa acontecer, se ele está vendo, então é porque Deus não é justo. O que também não é verdade, porque Deus é a infinita justiça e o infinito amor. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente e é soberanamente bom e justo. Muitos problemas da nossa casa mental surgem quando nós não internalizamos isso de fato. E a gente olha para as nossas experiências, ainda trazendo raciocínios, que são raciocínios concebíveis há 3, 4 mil anos atrás, mas não no atual estágio que nos encontramos, com a proposta que a doutrina espírita nos traz. Jesus teve uma maneira muito bonita de demonstrar a sua absoluta confiança no Criador. Narra-nos o Evangelho que, em certo momento, Jesus está sendo interrogado por Pilatos. E Pilatos faz uma pergunta e Jesus fica calado.
Pilatos faz outra pergunta, Jesus permanece em silêncio. Até que Pilatos se irrita, se dirige a Jesus e lhe diz: não sabes, Galileu, que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Jesus então levanta os olhos, mira profundamente aquele homem e lhe diz: nenhum poder tu terias sobre mim, se não lhe houvesse sido concedido antes por meu Pai que está nos céus. E silencia novamente. Jesus internalizava esse ensino, essa concepção, tão importante nos dias atuais, para que nós possamos manter a serenidade, a confiança, para que nós possamos manter a esperança de que, muito embora as situações possam estar em concepções de maneiras que a gente não entende, mas que existe um poder soberano que dirige as nossas vidas, que nos aponta para novos caminhos. E a gente tem a possibilidade, às vezes, de não andar com a velocidade que a gente gostaria, que a gente fica meio parado, à margem da estrada, mas nós não temos condição de opor óbices aos desígnios do Criador. Porque Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente e é soberanamente bom e justo. Esse é um pilar fundamental para que a gente possa fugir da revolta, fugir daqueles elementos que nos trazem, às vezes, angústia, que nos trazem dificuldades, que nos trazem problemas. E a gente começar a caminhar, de fato, na direção do entendimento de que Deus está presente em nossas vidas. A doutrina espírita também nos convida a um olhar mais profundo acerca daquilo que nós somos. Nós não somos criaturas cuja experiência, cuja vida iniciou no berço ou irá terminar com o túmulo. Somos espíritos imortais, que passamos por muitas experiências. E não basta que a gente entenda isso intelectualmente, é preciso que a gente internalize. O grande papel da doutrina espírita é despertar em cada um de nós a consciência do ser espiritual que cada um de nós é. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos começando a perceber que muito daquilo que nós vivenciamos representa não só a herança em relação ao nosso passado, mas uma proposta em relação ao nosso futuro. Começa a se inverter na nossa cabeça a maneira e a perspectiva pela qual nós contemplamos as circunstâncias que nos cercam. Allan Kardec, em um belo item no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Ponto de Vista, narra que aquele que contempla as experiências da vida exclusivamente pela ótica do encarnado, às vezes, uma pequena perda pode lhe parecer um prejuízo que não se conseguiria reparar. Mas para aquele que contempla a vida humana pela ótica do espírito imortal, às vezes uma grande perda não lhe é mais do que o desvio de algumas pequenas coisas que não lhe farão muita falta. Isso porque, pelo olhar do espírito imortal, nós começamos a perceber que só temos 3 coisas. Somente 3 coisas nos pertencem. Às vezes a gente olha nosso patrimônio aqui na Terra, a gente acredita que as coisas que a gente tem são aquelas coisas que a gente consegue angariar. Aliás, há algo muito interessante, porque do ponto de vista material, aquilo que nós temos é aquilo que a gente priva o outro de usufruir. O carro é nosso quando a gente pode andar e dizer quem anda e quem não anda. A casa é nossa se a gente pode dizer quem entra e quem não entra. Esse é o conceito de patrimônio dentro da sociedade atual, que é propriedade privada. Mas pela ótica do espírito imortal, a lógica se inverte totalmente. Pela ótica do espírito imortal, só é nosso de fato aquilo que nós damos para o outro. Nós só temos amor amando. Nós só somos fraternos sendo fraternos com o outro. Nós só temos caridade no coração, exercendo a caridade em favor do semelhante. Do ponto de vista espiritual, aquilo que nós possuímos é somente aquilo que nós entregamos ao coração do próximo. Por isso, a doutrina espírita nos convida a refletir sobre aquilo que, de fato, constitui o nosso patrimônio espiritual, que não é das coisas. Aliás, já diz o ditado popular, paletó de defunto não tem bolsa e caixão não tem gaveta. Da vida nós não levamos o carro, nós não levamos a casa, nós não levamos os títulos, sequer o corpo físico nós levamos, porque vamos ter que um dia devolvê-lo ao pó da terra. Da vida nós só levamos
três coisas: as nossas experiências, as nossas conquistas morais. Isso nos pertence. As nossas conquistas intelectuais, isso também é nosso. E as nossas relações, positivas e negativas, também constituem o nosso patrimônio. Por isso, quando nós estamos buscando a nossa casa mental, que seja uma casa saudável, uma casa rica, de ponto de vista de recursos, lembremos de que nós não devemos enchê-la com as coisas exclusivamente do mundo. É importante termos a nossa casa, é importante termos aquilo que nós estamos buscando, mas o nosso patrimônio, o nosso mobiliário, de fato, ele é constituído das nossas conquistas morais, das nossas conquistas intelectuais e das relações afetivas que nós construímos ao longo da nossa jornada terrena. Quando nós pensamos em mobiliar a nossa casa mental, não pensemos somente nos títulos, nas posições, nas profissões, mas pensemos também: que virtude eu vou colocar dentro da minha casa mental? Que valores eu vou utilizar para enfeitar a minha casa mental? Que relações eu vou trazer para dentro da minha casa mental? É assim que nós vamos começando a construir uma casa com a beleza que nós almejamos. Quando nós pensamos nessa casa mental, nos três níveis, nós começamos a perceber que existem alguns departamentos muito importantes dentro da nossa casa mental. Departamentos que caracterizam a sua estrutura. Numa casa física, nós temos ali o alicerce, o cimento, o ferro, o aço, o azulejo, os canos, a fiação. Nós temos todos esses elementos que constituem aqueles aspectos sobre os quais a casa é construída. E quando nós pensamos na nossa casa mental, nós também temos esses mesmos elementos. Nós temos os nossos hábitos, nós temos os nossos automatismos, o nosso subconsciente, nós temos o nosso esforço, a nossa consciência, as nossas escolhas, a nossa vontade, o nosso ideal, as nossas metas superiores, a nossa concepção de imortalidade, aquilo que representa o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, como nós encaramos as experiências do passado, o nosso presente, como nós encaramos o nosso futuro. E dentro desses departamentos existem dois que são de fundamental importância: o departamento da vontade e o departamento do pensamento. A vontade que caracteriza o vigor, aquilo que nós buscamos. Quando nós falamos em vontade, vontade se diferencia um pouquinho do mero desejo. Porque quando a gente deseja alguma coisa, e quantos de nós já não passamos por essa experiência? A gente até quer certa coisa, mas não quer lá tanto assim. A gente, às vezes, está numa situação, num relacionamento, numa determinada postura, e a gente se acomoda com aquilo. É como tem uma pequena anedota que nos diz que, certa vez, uma pessoa estava viajando, parou no posto de gasolina para abastecer, e ali, enquanto o frentista abastecia o carro, a pessoa começou a ouvir um cachorro uivando de dor. E uivava de dor, aquele uivo triste, aquele latido melancólico. E ela não aguentou e perguntou para o frentista assim: escuta, por que esse cachorro está latindo desse jeito? E o frentista disse: é porque ele está sentado em cima de uma tábua que tem um prego, e o prego está doendo. Ela olhou assim: puxa, mas como assim? E por que ele não levanta e não sai de cima dessa tábua? E o frentista disse: é porque a tábua está doendo o suficiente para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele se levantar. Muitas vezes a gente tem desejos, mas os desejos não se concretizam na dimensão da nossa vontade. Por isso, o departamento fundamental da nossa casa mental é o da vontade. Aquilo que nós queremos de fato. Aquilo que nós estamos buscando concretizar. Aquilo que a gente quer realizar. O que nós queremos trazer como patrimônio espiritual para dentro de nós. Como nós queremos viver a nossa vida. Quando nós compreendemos a relevância da vontade, daquilo que nós buscamos, nós entendemos aquilo que está lá no Evangelho, quando Jesus diz assim: buscai e acharei, pedi e vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. Essas atitudes, tão bem registradas na Boa Nova, caracterizam que tudo aquilo que nós buscamos virá ao nosso encontro. Às vezes, Deus posterga um pouquinho
para que a gente possa pensar de uma maneira mais acertada em relação àquilo que nós queremos de fato. Porque nem sempre a gente quer as melhores coisas. Como Emmanuel nos diz, a abelha se alimenta do mel, mas o abutre se alimenta de cadáveres. Pessoas existem na atualidade que, ao invés de se alimentar das boas ideias, alimentar das ideias edificantes, dos pensamentos superiores, se alimentam das coisas inferiores. E quando a pessoa busca isso, ela vai encontrar. Porque existe uma lei no universo registrada na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, que é aquilo que a gente busca, a gente encontra. Às vezes Deus demora para entregar, porque Deus fala assim, meu filho, mas isso talvez não seja o melhor para você. Olha, pensa melhor, a gente fala assim, não, mas eu quero. Mas olha, dá uma analisada direitinho, se isso vai te trazer aquilo que você está buscando. Não, mas eu quero. Aí Deus fala assim, tá bom, meu filho, se você quer tanto assim, eu vou te entregar. E às vezes aquilo que a gente está buscando não é exatamente o que a gente estava querendo. Por isso é importante discernir acerca dessa força extraordinária que é a nossa vontade, para que ela não se enfraqueça, porque aquele que não quer, aquele que não busca concretizar nada, está relegando, desprezando essa força propulsora importante. Mas é preciso que a gente dê o direcionamento que nós de fato estamos buscando. E não que a gente queira as coisas porque todo mundo quer, porque todo mundo busca. Mas tendo a compreensão do que nós somos, nós buscarmos aquilo que há de melhor para o ser espiritual que nós somos. O que às vezes representa um exercício, às vezes representa abrir mão de um hábito, o que às vezes representa melhorar em determinado aspecto da nossa vida. Essa é uma força fundamental. E muitas pessoas na atualidade têm problemas na sua casa mental porque não utilizam essa força na direção correta, ou porque a enfraquecem. O segundo aspecto é caracterizado pelo nosso pensamento. Quando nós estamos diante dessa força, que ela não só filtra a realidade, mas ela nos conecta com a realidade material e espiritual, que sintoniza com aquela frequência, nós estamos diante de algo essencial e muito poderoso para a nossa vida. A doutrina espírita nos mostra que o nosso pensamento é uma onda que nós emitimos. E essa onda vai encontrar na vida os elementos que se assemelham. Existem pessoas que pensam tanto nas coisas que vão dar errada, cultivam tanto isso na sua cabeça, que a vida delas se converte em uma sucessão de problemas, de equívocos, de frustrações, de decepções. Existem pessoas que se tornam especialistas em pensar e buscar as coisas que estão erradas e sempre vão encontrar. Às vezes entra num ambiente em que está tudo limpo, está tudo arrumadinho, mas a pessoa olha e busca aquela coisa que está com defeito. Ela tem razão. Mas a pergunta é, aquilo é relevante? De fato, a pessoa deveria ter se ocupado daquilo? Aquilo era o aspecto mais importante da sua vida? E a gente, às vezes, não percebe o quanto o que nós pensamos filtra a nossa realidade. Por isso que é importante que a gente desenvolva o otimismo, a confiança, a esperança. Não é ingenuidade. Mas é que quando a gente dedica o nosso pensamento a esses elementos, eles vão se convertendo em filtro para a realidade. E eles vão nos conectando com aquelas coisas no mundo material que estão relacionadas com o que nós estamos pensando, com o que nós estamos buscando. Por isso que é importante a gente ser otimista. Porque quando a gente é pessimista e as coisas dão errado, a gente fala assim, não falei? É bem que falei que a coisa dá errado, mas a gente fica estagnado, fica paralisado. Mas quando a gente é otimista e as coisas dão errado, a gente fala assim, alguma coisa tem que mudar. Eu acho que esse aspecto aqui eu tenho que fazer diferente. Isso aqui não estava na hora, mas agora eu acho que eu já posso empreender essa busca. A gente começa a enxergar a vida através de uma outra perspectiva. Vontade e pensamento são elementos muito poderosos para que a gente possa cuidar e edificar, sustentar a nossa casa mental. Um outro aspecto da nossa casa mental que merece a nossa reflexão é a gente entender que quando nós estamos encarnados no mundo, nós temos o nosso círculo de influências.
Nós temos aquilo no qual o nosso esforço, a nossa energia, a nossa dedicação, a nossa atenção podem produzir resultados adequados, maiores e que dizem respeito àquilo que é nossa responsabilidade. E existem outras coisas que não dizem respeito ao contexto em que a gente está inserido, que a gente não pode influenciar, que a gente não pode determinar. Quando muito, a gente pode cooperar com uma vibração, com um pensamento positivo. Quando nós começamos a compreender essa realidade, nós percebemos que muitas razões de angústias derivam do fato da pessoa se preocupar excessivamente com coisas que estão fora do seu círculo de influência. Não que não sejam importantes, às vezes podem até ser importantes, podem ser questões da maior relevância, mas que, do ponto de vista da sua intervenção, estão muito longe. Às vezes são questões que dizem respeito a outros povos, outras nações, outros países, a circunstâncias que fogem ao nosso controle. E a gente, às vezes, se preocupa demais com isso e se esquece de equacionar os problemas dentro do nosso lar, com a nossa saúde, com o nosso próximo, com o nosso equilíbrio mental. Então, o primeiro passo é a gente entender que existem coisas que nós precisamos dedicar esforço, atenção e energia mais do que outras. E a gente colocar na nossa vida quais são as coisas mais importantes. A situação de pandemia na atualidade nos trouxe um novo olhar para o nosso ambiente doméstico, para o local onde a gente vive, o local onde a gente convive com as pessoas. Eu tenho um grande amigo meu, que é pastor evangélico, e logo depois que a pandemia começou, mais ou menos uns 3, 4 meses, ele me ligou, compartilhando uma história que eu achei muito interessante. Ele disse que a sua filha, na época com 8, 9 anos, disse para ele assim: papai, esse negócio de pandemia é muito bom, né? E ele assustou, falou assim: mas minha filha, como é que você fala um negócio desse? Por quê? Não, papai, é porque a gente mudou para essa casa tem 3 anos. E você nunca tinha vindo brincar comigo no jardim. E depois que a pandemia começou, essa já é a terceira vez que você vem brincar comigo no jardim. Olha que beleza. Então a pandemia nos trouxe esse olhar para o nosso ambiente doméstico, para aquilo que é mais importante. E muitos problemas surgem quando nós não sabemos divisar aquilo que merece a nossa atenção daquilo que pode até ser importante, mas está fora do nosso círculo de influência. A gente nunca deve gastar energia com algo que está fora do nosso círculo de influência em detrimento daquilo que nos compete fazer no cotidiano das nossas vidas. Existe uma pequena história que já passou pela internet muitas vezes, mas que merece ser lembrada, de um professor que se dirigiu certa manhã à sua classe, né, com seus alunos, e levou consigo um balde grande, um pacote, um saco contendo algumas pedras grandes, outro contendo pedras médias, outro contendo pedras menores, pequenas, um saco de areia e um recipiente com água. E ele chegou diante dos alunos e disse assim: hoje nós vamos fazer um experimento. Vai ser um experimento, eu quero ver se vocês acertam, então prestem muita atenção. Pegou o balde, colocou sobre a mesa e pegou o primeiro saco que continha as pedras grandes. E foi colocando pedra dentro do balde, até que as pedras atingiram a borda do balde. E aí ele virou para a turma e perguntou: e aí, tá cheio? E os alunos responderam: sim, tá cheio. Aí ele pegou o saco com pedras médias e começou a colocar algumas dentro do balde, e havia espaço ainda entre as pedras grandes para acomodar as pedras médias. Foi colocando ali até que elas chegaram na borda do balde, e ele perguntou: e agora, tá cheio? Sim, agora tá cheio. Aí ele foi e pegou o saco que continha pequenas pedras. E foi despejando as pequenas pedras e havia espaço ainda para as pequenas pedras. Aí ele perguntou para a turma: e agora está cheio? Já responderam com um pouco mais de desconfiança: eu acho que agora está, professor. Aí ele foi lá e pegou o saco que continha areia e ainda havia espaço para areia dentro do balde. E aí ele perguntou para a turma: e agora está cheio? Aí ninguém respondeu nada, estava todo mundo com medo, já tinham errado todas as outras. E ele pegou então a água e ainda havia espaço para um pouco de água dentro do balde. A lição aqui é importante, porque ela nos mostra que é preciso saber quais são as prioridades da nossa vida. Se aquele balde tivesse sido enchido totalmente com areia inicialmente, não haveria espaço para as pedras grandes. A nossa vida tem
Pedras grandes, que são os temas mais importantes, médias, menores e, às vezes, quinquilharias. Se a gente encher o balde da nossa vida com quinquilharias, não vai haver espaço para as grandes e mais importantes coisas. A nossa casa mental depende de saber exatamente aonde nós temos os temas relevantes. E é tão importante isso porque a doutrina espírita nos mostra que existe uma outra dimensão, além da dimensão material. E muitas vezes, como nós organizamos a nossa casa mental, o que nós trazemos para dentro dela, o que nós cultivamos nos seus recintos, os seus departamentos mais importantes, nós vamos nos sintonizar com espíritos que estão na mesma faixa vibratória de concepções e de anseios. E esses espíritos vão atender a uma lei universal, que é a lei da afinidade, da sintonia, da similaridade. Nós estamos a todo momento com a nossa casa mental conectando com espíritos que estão na mesma faixa, como o rádio antigamente. O rádio que você vai ali e você sintoniza numa determinada estação. A estação está transmitindo o tempo todo. A estação não para de transmitir, mas a gente só escuta no momento em que a gente sintoniza. E muitas pessoas na atualidade cedem espaço porque cultivam sentimentos de desgosto, sentimentos de culpa, de medo, de raiva, de insegurança, e vão sintonizando com espíritos que estão no mesmo padrão, na mesma faixa vibratória. Quando nós pensamos nas situações de céu e inferno não são locais físicos, eles não existem do ponto de vista dogmático, mas existem aglomerações de espíritos que se afinizam com os mesmos padrões de sentimento. Nós nos lembramos do caso do filme Nosso Lar. Quem teve a oportunidade de ver o filme Nosso Lar, traz ali uma lição muito importante, que é a lição de que quando André Luiz, depois de ter passado muito tempo na espiritualidade, ansiava por rever a sua família, ele busca permissão dos orientadores, dos dirigentes da colônia, e depois de muito tempo lhe é concedida a permissão. Acho que as pessoas já estavam sabendo que ele iria encontrar, estavam preservando daquilo que ele iria ver quando voltasse à Terra. Porque ele vinha com aquelas concepções de ver a sua mulher, a sua casa, os seus filhos, aquilo que ele considerava que era o patrimônio que ele havia construído na vida. E ao chegar na sua casa pela primeira vez depois de desencarnado, ele começa a perceber que a sua esposa não é mais a sua esposa. Ela está casada com outra pessoa. Que os seus filhos estão sendo educados por um outro homem. Que a sua casa não mais lhe pertence. Que o seu roupão, que o seu chinelinho agora esquentava o corpo de um outro homem. E naquele momento ele se desequilibra. E quando ele se desequilibra, o filme nos mostra que instantaneamente ele é conduzido àquela mesma circunstância do umbral que ele adentrou assim que desencarnou. Não é uma questão de local geográfico, mas de estado de alma. E uma das maiores dificuldades da espiritualidade é fazer com que nós, de fato, busquemos as boas coisas, busquemos as coisas positivas. E sempre que a gente faz essa busca, a espiritualidade nos atende, a espiritualidade nos auxilia, a espiritualidade nos fortalece. O exemplo de André Luiz é um exemplo notável, porque ele desencarna com aquela concepção do homem orgulhoso, acreditando que ainda era o doutor, acreditando que tinha, sim, a sua posição de superioridade, e passa 8 anos no umbral para aprender a fazer uma oração e pedir ajuda. Gente, cá entre nós, será que não dava para ter feito essa oração na primeira semana em que ele chegou lá? Não precisa ser nem no primeiro dia, não. Uma semana depois, 2 semanas depois. A mãe dele o visitava frequentemente, ele sequer a percebia. Mentores espirituais visitavam ele, tentando estimular pensamentos nobres, e ele era surdo a todas essas influências. 8 anos para que ele aprendesse a fazer uma oração e reconhecer que há um poder superior que nos envolve, que nos assiste, que nos ampara, que nos fortalece. E a misericórdia divina, ela é tão grandiosa que no momento em que ele faz a oração, o socorro aparece na mesma hora.
O SAMU do plano espiritual não tem problema de trânsito, não tem problema de errar o endereço, nada disso. Na mesma hora, o socorro comparece, porque ele abre o seu coração e a sua mente para algo melhor. Começa a revisitar a sua casa mental e a colocar nela elementos que não eram somente aqueles que ele trazia ainda do homem orgulhoso que estava encarnado. Mas há no filme uma cena muito bonita. Porque depois de recolher André Luiz daquele local, colocaram na maca, o dirigente daquela expedição olha para aquela multidão de sofredores e estende a mão. Quantos atendem? Quantos se predispõem a abrir mão dos velhos vícios, preconceitos, ideias negativas e caminhar na direção de um ambiente de mais paz, de harmonia, de equilíbrio? Quantos atendem? Nenhum. Porque muitas vezes nós nos apegamos a esses elementos e vamos poluindo a nossa casa mental. Mas é importante que a gente entenda que a casa mental é nossa. É o ambiente que nós construímos com os nossos ideais, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E o que deve mover, sobretudo, a arquitetura dessa casa mental são os ideais superiores, que estão caracterizados no Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é uma fonte de equilíbrio, de paz e de harmonia. Foi Jesus que nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para vossas almas cansadas. Foi Jesus que nos disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Foi Jesus que nos convidou a entender o valor do perdão. Quando Pedro pergunta para Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7? Jesus disse, 7 vezes? Jesus disse, eu não te digo que 7, Simão, mas 70 vezes 7 vezes. E às vezes a gente faz até a conta, não é? 70 vezes 7, 490, começa a anotar no caderninho. Quando a gente perdoa o outro 490, a gente fala assim, agora chega, não dá mais. Mas isso é só uma figura de linguagem. Jesus nos dizia que a resposta para a agressão, a resposta para o adversário é o perdão. Não o perdão que é conivente, porque o Evangelho não nos convida à ingenuidade, mas o perdão que se autoliberta. O perdão não é uma carta de alforria à consciência alheia, porque isso é impossível. Cada consciência dará conta de si mesma. Mas quando a gente é capaz de perdoar, nós nos libertamos daquela corrente que nos prende, daquela circunstância a qual muitas vezes as pessoas se apegam, às vezes por décadas. Às vezes encontramos com pessoas que estão com 50, 60, 70 anos e ainda lembram de uma experiência que tiveram na juventude e o remorso corrói cada uma delas. O perdão é a carta de alforria e de libertação para nós mesmos. Entreguemos o outro à sua própria consciência, mas não nos vinculemos àquela vibração. Protejamos a nossa casa mental, preservamos o nosso ambiente. E foi Jesus que nos deu uma das mais extraordinárias ferramentas para que a gente pudesse cuidar da nossa casa mental, que é a oração. Diante do pedido dos apóstolos de que Jesus nos ensinasse a maneira correta de orar, o Mestre nos legou a mais sublime expressão de oração que nos diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéu, santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha, Senhor, ao nosso coração o teu reino de felicidade, de paz e de claridade na senda da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e que não erra, assim no céu como em toda a terra de luta e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todos os males, dá-nos o pão no caminho, mas que seja ele forjado na luz, no carinho, no trabalho espiritual. Perdoa, Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Pois hoje não só cremos, mas pelas luzes da doutrina espírita sabemos que a promessa da verdade
são os dias de imortalidade. Teve fim a escura morte, que de fato é vida de uma outra sorte, não mais uma noite escura na eternidade, mas dia de sublime claridade. Auxilia-nos, Senhor, também, no exercício do sentimento cristão, a amar todo e qualquer irmão, mesmo aquele que caminha longe do bem. Pois hoje não só cremos, mas sabemos que quem sofre, quem erra, quem reclama, quem se desespera, chegará também à perfeição pela lei da reencarnação. E ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, exemplo de doação e de bondade, rogamos, despeça-nos, Senhor, hoje e sempre, nas bênçãos de tua luz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça